Fala galerinha, sou Felipe e Bruno e vamos ver agora como está a situação de cada time brasileiro na Sul-Americana 2025, fase de grupos, e o que cada um precisa fazer para garantir a classificação na última rodada, ou se esse time já está eliminado ou já está garantido na fase de mata-mata. Vamos ver tudo isso começando aí pelo grupo B, que tem o Vitória como representante brasileiro na Sul-Americana pelo grupo B, onde nós temos a seguinte situação. A Universidade de Quito, a Universidade Católica do Equador, é a líder com 11 pontos, é a líder garantida. Então, em si, a Universidade Católica já garantiu o primeiro lugar, portanto, já está matematicamente nas oitavas de final da Sul-Americana. E aí, note que o segundo lugar está totalmente em aberto, entre Vitória, Defensa e Justiça e Cerro Largo. 6 pontos para o Vitória, Defensa e Justiça é o terceiro com 4, Cerro Largo é a lanterna com 4. O que o Vitória precisa fazer para garantir o segundo lugar, ou seja, uma vaga nos playoffs da Sul-Americana? Vencer a Universidade Católica no Equador. Uma vitória matematicamente garante o Vitória nos playoffs. Mas se essa vitória não vier e vier um empate, como que fica a situação então do Vitória? Nesse caso, o Vitória, empatando com a Universidade Católica no Equador, chega a 7 pontos. E aí ela teria que torcer para que Defensa e Justiça ou Cerro Largo, caso tenha um vitorioso neste duelo, que a vitória seja pelo placar magro, de 1-0. No caso do Defensa e Justiça, vencer o Cerro Largo por 1-0. Ou o Cerro Largo vencer o Defensa e Justiça fora de casa por no máximo 3-0, porque aí, no caso, o saldo de gols garantiria o Vitória na próxima fase. Caso o Vitória perca para a Universidade Católica no Equador, aí obrigatoriamente o Vitória tem que torcer para que Defensa e Justiça e Cerro Largo empatem. Caso saia um vencedor no duelo, aí o Vitória estaria eliminado. Então essa situação do Vitória que segue vivo e depende apenas de si para garantir uma vaga nos playoffs da Sul-Americana. Porém, terá um desafio importante, jogo fora de casa contra a Universidade Católica, que já está classificada para as oitavas de final. Descendo um pouquinho, vamos agora para o grupo C, o grupo que tem o Corinthians. A situação do Corinthians é a seguinte: o Corinthians entra nessa última rodada dependendo apenas de si para garantir uma vaga na Sul-Americana na próxima fase, seja nos playoffs ou seja até na liderança do grupo, ou seja, uma vaga nas oitavas de final, mas essa combinação é um pouquinho mais difícil para o Corinthians. Então vamos lá. No grupo, é importante destacar que o Lanterna Racing do Uruguai, com 5 jogos, 5 derrotas, 0 pontos, está eliminado. Portanto, são 2 vagas para 3 times. O América de Cali está em terceiro lugar com 7 pontos, estaria fora neste momento. Já o Corinthians e o Huracan estariam na zona de classificação, o Huracan na liderança, o que dá uma vaga direto para as oitavas de final. O Huracan tem 11, Corinthians tem 8, América de Cali 7. O Corinthians visita o Huracan na Argentina. Como o Corinthians depende apenas de si para garantir uma vaga na próxima fase da Sul-Americana, tem que vencer na Argentina. Se o Corinthians ganhar na Argentina por um placar mínimo de 1-0, garante o segundo lugar no grupo e uma vaga nos playoffs da Sul-Americana. Se o Corinthians empatar o jogo na Argentina, vai ter que torcer para o América de Cali em casa não conseguir vencer o Racing do Uruguai, que perdeu todos os jogos no grupo. E se o Corinthians perder na Argentina, vai ter que torcer para o América de Cali perder em casa para o Racing do Uruguai, porque o saldo de gols hoje do América de Cali é melhor do que o do Corinthians. Então os dois não podem empatar em pontos. Ou seja, o Corinthians tem essas combinações também para se classificar, mas é pouco provável nessas combinações. Torcer contra o América de Cali é muito ruim. Então o Corinthians precisa fazer a parte dele, ganhar do Huracan na Argentina, garantir o segundo lugar e ir para os playoffs. Ah, mas o Corinthians pode pegar o primeiro lugar do Huracan? Pode. Desde que o Corinthians tire o saldo do Huracan. O Corinthians tem saldo de gols 1 e o Huracan 8. Para o Corinthians garantir o primeiro lugar no grupo, uma vaga direta nas oitavas de final da Sul-Americana, evitar ter que passar para os playoffs, precisa golear o Huracan na Argentina por ao menos 4 gols de diferença. Porque se o Corinthians fizer 4-0 no Huracan na Argentina, o Corinthians melhora o seu saldo de 1 para 5. E o Huracan, que tem saldo de 8, vira 4, ou seja, o Corinthians ultrapassaria o Huracan
pelo saldo de gols, afinal de contas, as duas equipes teriam a mesma pontuação. O Corinthians precisa fazer o ganhar do Huracan na Argentina. Se conseguir golear, fazer mais de 4 gols, melhor ainda. Mas é importante é que o Corinthians conseguiu estado positivo para buscar essa classificação. Pelo grupo D, já está definido que Godoy Cruz e Grêmio estão classificados. Resta saber quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo. O primeiro vai para as oitavas, o segundo tem que disputar uma fase anterior ali, às oitavas, que seriam os playoffs, pegando os terceiros colocados da Libertadores. Não seria interessante ter que ficar em segundo lugar, mas existe uma possibilidade alta, eu diria até, do Grêmio ficar em segundo lugar e vou explicar por quê. No grupo D, Atlético Grau e Esportivo Luqueno já estão eliminados. O Godoy Cruz recebe o Atlético Grau e o Grêmio recebe o Esportivo Luqueno. A tendência no futebol, pela lógica, é que o Godoy Cruz em casa vença o Atlético Grau e a tendência em casa é que o Grêmio vença o Esportivo Luqueno. Se esses dois resultados acontecerem simultaneamente, nada muda nas posições dos times, ou seja, Godoy Cruz em primeiro e o Grêmio em segundo. Então, ficaria dessa forma. Para o Grêmio ficar em primeiro lugar e evitar esses dois jogos e ir direto para as oitavas de final, ele tem que ganhar de qualquer maneira do Esportivo Luqueno em casa, que é o lanterna do grupo e já está eliminado. Mas teria que torcer para o Godoy Cruz não conseguir vencer o Atlético Grau, de preferência perder. Se o Godoy Cruz empatar com o Atlético Grau, aí o Grêmio precisa fazer 2 ou mais gols no Esportivo Luqueno para pegar o primeiro lugar do grupo, hein? Então, essa é a situação do grupo D. Uma tendência maior, eu diria, para o Grêmio ficar com o segundo lugar no grupo e ir para os playoffs, por conta também do fato de estar em segundo no grupo e os dois jogarem em casa e pegarem times que estão na situação já de eliminação no grupo. Pelo grupo E, aqui já temos a seguinte situação, já está tudo definido praticamente. O Cruzeiro vai fazer um mero amistoso na última rodada em casa contra o União de Santa Fé, porque tanto o Cruzeiro como a União de Santa Fé já estão eliminados. E os outros dois já estão classificados no grupo nas posições definidas, porque o Mushuc Runa é o garantido o primeiro lugar para o time do Mushuc Runa, 13 pontos, vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Já o Palestino, segundo colocado no grupo, garantido o segundo lugar e, consequentemente, uma vaga nos playoffs. Portanto, Palestino e Mushuc Runa se enfrentam. Independente do que acontecer, também não vai mudar a posição das equipes. Então, de qualquer forma, Mushuc Runa nas oitavas, Palestino nos playoffs, Cruzeiro e União de Santa Fé eliminados. Pelo grupo F, nós temos o seguinte cenário: San José e União Espanhola já estão eliminados. E aí resta saber quem fica em primeiro, quem fica em segundo. O Fluminense recebe o Once Caldas. O fato do Fluminense jogar em casa contra o Once Caldas é muito importante nesse duelo. Basta o Fluminense vencer por qualquer placar que 10 pontos do Fluminense vira 13, passa o Once Caldas, que ficaria com 12, e assume a liderança do grupo, evitando ter que jogar mais 2 jogos de playoffs. Então eu diria que aqui a tendência no grupo F é que o Fluminense consiga pegar o primeiro lugar no grupo no confronto direto com o Once Caldas em casa. Como eu disse, basta o Fluminense vencer o Once Caldas, que fique em primeiro lugar no grupo. Já o Once Caldas, para garantir o primeiro lugar, precisa ao menos empatar esse jogo. Pelo grupo G, nós temos o seguinte cenário: o Lanús, líder, 11 pontos, está invicto, recebe o Puerto Cabello da Venezuela, que já está eliminado matematicamente. Então, nesse cenário aqui, o que acontece? O Lanús já está garantido nas oitavas de final. Então, o que está indefinido aqui, basicamente, é o segundo lugar do grupo. Quem vai para os playoffs da Sul-Americana? É o Vasco ou o Melgar do Peru? O Vasco tem a vantagem de jogar em casa. O Vasco recebe o Melgar. E para o Vasco pegar esse segundo lugar e garantir uma vaga nos playoffs, basta vencer o Melgar do Peru. Se o Vasco jogando em casa vencer o Melgar, o Vasco chega a 8 pontos, passa o Melgar, que teria 7, e assume o segundo lugar e ponto final. Já para o time peruano, o empate é o suficiente. O Melgar vem para pegar o Vasco jogando pelo empate, porque o empate garante o segundo lugar. A tendência aqui é de uma possibilidade do Vasco conquistar esse segundo lugar e para os playoffs. Basta saber se o Vasco vai fazer o dever de casa bem e vai vencer o Melgar, que teria que vencer esse duelo para garantir aí o segundo lugar e uma vaga nos playoffs da Sul-Americana. Fechando os grupos, grupo H tem Atlético Mineiro como representante brasileiro. O grupo tem o Cienciano na liderança com 9 pontos, o Atlético é o segundo com 8, o Caracas é o terceiro com 5 e o Iquique é o lanterna com 4. O Iquique, Deportes Iquique, já está eliminado. E aí resta saber quem fica em primeiro e segundo lugar.
Matematicamente, o Caracas ainda tem alguma possibilidade de classificação no segundo lugar nos playoffs, mas para isso teria que fazer uma combinação bem difícil aqui, né? Golear o Deportes e Quick, que está eliminado, tirar o saldo do Atlético Mineiro, que a diferença para o Atlético para o Caracas é de 8 gols, torcer para que o Caracas seja goleado em casa pelo Cienciano do Peru, ou seja, é pouco provável isso, a tendência é que isso não aconteça. Pegando o lado do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro recebe sim esse ano. Para ficar em primeiro lugar no grupo, se livrar de duas datas e jogar direto às oitavas de final, basta o Galo vencer o Cienciano por qualquer placar. Jogando em casa, o Galo tem tudo para fazer um resultado positivo, vencer o Cienciano, assumir o primeiro lugar e ir direto para as oitavas de final. Já do outro lado, o Cienciano sabe que o empate contra o Atlético Mineiro na Arena MRV será o suficiente para garantir o primeiro lugar e uma vaga nas oitavas da Sul-Americana. Então, essas são as situações dos brasileiros na Copa Sul-Americana.